mais um bastidor climatrônico. Hoje eu vou compartilhar com vocês o erro E5. Na minha ideia, erro E5. De como foi reparado, como a gente pensou o erro E5 na minha ideia. Todos esses detalhes, tá ok? Fazer uma engenharia reversa do erro E5 pra gente poder entender como foi que aconteceu, como foi que foi a evolução desse erro. Como que nós entendemos esse erro e conseguimos, de certa forma, levantar várias possíveis causas desse erro, tá? Erro E5, na minha ideia, é erro de sensor. Quem nunca, né, pegou erro de sensor em máquinas? E aí eu recebo demais isso, demais de vocês, normal, tá? Por isso eu tô falando sobre esse erro hoje. Ah, eu troquei o sensor e continuou o erro de sensor. Eu já troquei o sensor, se liga só. Eu já troquei o sensor e continuou o erro de sensor. Cara, e nem sempre, e aí quando a gente vem da, nossa base eletrônica, né? Então quando a gente vem com a visão de eletrônica do equipamento, nem sempre defeitos de sensor tem a ver com o sensor. O sensor pode estar bom. E aí, antes de eu começar, eu vou abordar os possíveis defeitos que o sensor pode apresentar, tá? Então, o que é o erro? O erro é erro de sensor. Erro é 5. Erro de sensor. Não sei o nome específico do erro, eu não memorizo, tá, cara? Posso até dar uma pesquisada aqui, mas erro é 5, erro de sensor. Beleza. Naturalmente, e sempre que você pegar um erro, escute a placa eletrônica. Ela vai conversar contigo, vai te dizer, erro é 5, cara, é erro de sensor. E a gente vai lá, como eu já falei pra você, vai lá no dicionário, ar-condicionado climatrônico, que é o manual, que vai dizer lá, erro é 5, beleza, erro é 5. A gente aprendeu no podcast dessa semana onde identificar o código de erro. Como identificar o que são os códigos de erro, né? Você vai lá ver o código de erro é 5, vai bater lá na tabela e vai dizer que é erro de sensor. Naturalmente você vai ouvir o código de erro. E seu primeiro passo vai ser o quê? Testar o sensor, tá? Você vai testar o sensor. Você vai analisar e vai testar o sensor. Normal. Beleza? O teste do sensor. Só que se tu não sabe o que é o sensor, como o sensor funciona, tu vai testar o sensor como? Tá? Então o sensor é um termistor. Vamos começar falando do sensor, depois falar do erro em si. Então, muitas vezes o cara testa o sensor e o sensor tá bom. O sensor diz assim, o sensor tava bom lá ontem. E a placa continua dando erro. Mas o sensor tá ok. Tá ok mesmo? Será que tá bom mesmo esse sensor? Eu não sei. Às vezes tá, às vezes não tá. Será que tá filé mesmo? Para saber se tá bom, tem que saber como testar o sensor. O sensor é um termistor, cara. O termistor é um resistor variável que varia a resistência de acordo com a variação da temperatura, tá? De maneira geral, os termistores, sensores de temperatura, são termistores NTC, coeficiente de temperatura negativo. Quer dizer o quê? Que à medida que a temperatura aumenta, a resistência do termistor diminui. À medida que a temperatura aumenta, a resistência do termistor diminui, certo? Então, trabalha dessa forma. À medida que a resistência aumenta, a temperatura diminui. À medida que a temperatura aumenta, a resistência diminui. Beleza? É inversamente proporcional. Se eu sei disso, sabendo disso, vou medir o que do termistor? Vou medir a resistência. E aí os termistores são classificados pelas resistências que eles apresentam a 25 graus Celsius, de maneira geral. Tá? As resistências que eles apresentam a 25 graus Celsius. Quase todos trabalham nessa escala. Já tem outros que trabalham, o valor dele é o valor dado em uma escala diferente. Mas de maneira geral, em 99% dos casos, a medição do termistor ela é dada pela temperatura, pelo valor da resistência a 25 graus Celsius. Por exemplo, o resistor de 10k ohms, ele é um resistor que ele tem 10k ohms quando a temperatura que ele está medindo é de 25 graus Celsius. Um termistor que tem 50k ohms, é porque o valor dele é 50 kΩ a 25 graus Celsius. Só que, aqui em Fortaleza, por exemplo, 25 graus Celsius, cara, ninguém tá batendo os queixos aqui, certo? O negócio que é quente. Então, temperatura que é maior que 25. É maior que 25, certo? E aí, sendo maior do que 25 graus, a temperatura daqui, o sensor vai dar um valor menor. Então, o sensor de 10K aqui é 8 e pouco. O sensor de 50K aqui é 40 e pouco, certo? Então, o cara tem que ter essa sensibilidade. Então, primeiro, medir a resistência do termistor. Segundo, outro teste que a gente faz é de variação. Como é um sensor de temperatura, ele vai variar a resistência de acordo com a temperatura.
E com a variação da resistência de acordo com a temperatura, ele tem que estar variando linearmente, certo? É uma variação linear. À medida que vai subindo o grau de temperatura, vai baixando a resistência. Tantos ohms por grau. Certo? Então, uma escala de, sei lá, baixa 0,5 ohms a cada 1 grau. Bom dia, senhores. Bom dia. Baixa 0,5, eu não sei se é essa escala, tá? Mas tem uma taxa de variação. E é linear. E às vezes você está com um resistor de 10K e se ele aumentar a temperatura um pouco, ele vai para 1 ohm ou 1K. Ele cai abruptamente, ele cai muito rápido. Ele está aqui no valor de resistência, ele cai muito rápido. À medida que a temperatura aumenta. Ou a temperatura diminui e ele aumenta a resistência muito alto, muito rápido. Quando acontece isso, é que ele está alterado. Ele está alterado. Quando acontece isso, ele está alterado. Se ele está alterado, a medição errada, você tem que trocar. Quando você medir, ele vai dar o valor correto, mas quando começar a variar a temperatura, ele vai dar falha. Por isso que às vezes está bom fora, quando tu bota na máquina, ele está ruim. Ele dá erro de sensor, continua dando erro de sensor. Lembrando que eu estou falando do erro é 5 na Midea Carrier, que é erro de sensor. E eu estou começando com um teste de sensor que muitos de vocês talvez não façam esse teste, baseando isso no que eu escuto de vocês. Teste do sensor tem que se levar em conta esses pontos nos testes dos sensores. Vamos lá. Resistência dele a 25 graus, qual a temperatura do teu local aí. Variação dele, tá? Variação. Ele pode estar variando rapidamente. Ele pode estar alterado. Ele é um resistor de 10K, tá dando 5. Ele é um resistor de 50K, tá dando 15. Ele é um resistor de 20K, tá dando 50. Ele pode já estar alterado. Esqueci. Ele pode estar em curto ou aberto. É o que geralmente as marcas falam, né? Ele pode estar em curto, 0 ohms, ou aberto, não dando resistência nenhuma. Aí vai dar falha, claramente falha de sensor. Mas ele pode também estar alterado. Ele é um sensor de 10K e está dando 50. Sendo assim, ele vai dar vai alterar, né? Vai alterar o funcionamento do equipamento. Vai dar falha de sensor, de alguma maneira. Certo? Faz sentido isso? Então, sabendo disso, tendo essa noção, você faz os testes dos sensores. Eu testei, fiz todos esses testes e continuo dando RS5 na minha ideia. Continuo dando RS5. Estou compartilhando, estou usando você como exemplo, mas para compartilhar o que a gente passou aqui, né? A gente mediu o sensor estava ok. E a gente tem os sensores de teste nosso, né? Que a gente está sempre aferindo e sempre tendo noção se ele está bom ou não. Se ele está ok ou não. Boa tarde, Carlos. A gente tá sempre medindo se tá ok ou não, né? Até porque o nosso teste a gente tem que confiar, né, cara? A gente não pode desconfiar do nosso teste. Por isso que tem que ser tudo aferido constantemente. A gente às vezes faz a medição, duvida do multímetro. Vamos pegar outro multímetro pra medir. Aí certifica se tá ok ou não. Feito isso, beleza. Ó, se a máquina dá erro de sensor, de cara logo. Porque às vezes dá erro de sensor em funcionamento. Aí tem que ser mais com um sensor realmente. Chega a funcionar e dá erro de sensor. Mas às vezes dá de cara já erro de sensor. Deu de cara erro de sensor. O que é que tu vai fazer? Deu de cara erro de sensor e não é sensor, a gente vai analisar o circuito do sensor. E galera, nesse caso que eu vou relatar para vocês aqui, eu fui analisar o circuito do sensor. E para quem entende um pouquinho de eletrônica, o circuito do sensor, ele, para quem entende um pouquinho de eletrônica, funciona como um circuito de divisor de tensão. Um circuito de divisor de tensão, tá? Tem resistores em série com o sensor e um resistor que manda o sinal dele para o micro. É um circuito bem simples. Porém, são resistores de precisão. Como assim não, resistores de precisão? São resistores que não podem ou não devem alterar. Precisam ser aquele valor, se ele é um resistor de 10K ohms, ele é um resistor de 10K ohms, ele não é de 10,5K, ele não é de 9,5K, tá? Ele é de precisão. Por que precisa ser de precisão? Porque é um circuito de medição, cara. Circuitos de medição, eles têm que ter uma precisão na medição. Senão vai dar uma medição errada, vai interferir no funcionamento do equipamento. E não é interessante que isso aconteça. Não é interessante que um sensor interfira no funcionamento do equipamento, porque um resistor está com uma alteração. Porque vamos lá, se o resistor de 10K a 25 graus Celsius, se eu boto ele na placa com 10K ohms,
a placa vai entender que naquele ambiente ali tem 25 graus Celsius, beleza? Só que se o resistor que está lá na placa, em série com um sensor, tiver alterado, a placa, o sensor vai estar ok, dando 25 graus Celsius, e a placa vai entender outra temperatura. E dependendo da alteração, a placa vai acionar o compressor quando não tem que acionar, vai desacionar o compressor quando não tem que desacionar, vai acelerar a rotação do ventilador se tiver que, quando não tem que acelerar. E todo o funcionamento do equipamento vai ser influenciado por essa leitura errada. Tá? Então o erro é 5, o erro de sensor de temperatura. Quando não é o sensor, pode ser o circuito de leitura do sensor. Já pegamos vários casos de erro de sensor de temperatura que estava alterado. Pegamos vários casos de erro de sensor de temperatura em que o circuito de leitura do sensor na placa eletrônica estava alterado. É basicamente, galera, resistores. Circuitos resistivos. É medir o resistor, bater o valor do resistor, ver se a trilha está batendo e ver se chega no microcontrolador a informação. Porque é enviado diretamente para o microcontrolador essa informação. Tá ok? Então, é basicamente isso. Basicamente isso, bem simples. Tá? Basicamente isso. Então, por vezes, se alterar um resistor desse, dá falha no circuito. Só que nesse caso em específico, a gente analisou o sensor, analisou o circuito do sensor e nada. E a máquina chegava a ligar, energizava, ia querer chamar o compressor e dava falha de erro 5. Por que acontecia isso? E eu fiquei, surras e surras dessa máquina. Apanhando, entendendo. Caramba, cara, como assim? Por que isso está acontecendo, cara? Por que tá dando um erro 5 se o sensor tá bom? Se o circuito do sensor tá ok, não tem mais o que eu analisar aqui, não. Não tem mais o que eu analisar aqui nessa máquina. Pô, o sensor tá tudo ok, cara. Como é que eu vou dar dando erro de sensor? Só pode ser o microcontrolador. Comecei a suspeitar do microcontrolador. Tava fazendo a leitura errada. Eu vi o circuito estava chegando, bati continuidade, estava chegando a informação no microcontrolador. E nada, vários testes. Eis que eu vou analisar o nível de tensão que chega no sensor. Muitos modelos, a tensão que chega no sensor, você já deve ter visto em algum treinamento, é a tensão de 5 volts, tá? Que é a tensão que energiza o sensor. Em muitos treinamentos a galera fala isso. 5 volts. Tá? Mas nessa máquina em específico, nível de tensão do sensor, ele é uma tensão de 1,8 volts. Nessa máquina em específico, o nível de tensão do sensor é um nível de 1,5 volts. Desculpa, 1,8 volts. Esquece esse 1,5, tirei não sei de onde, estou com a cabeça de todo mundo. 1,8 volts, tá? Chega uma tensão de 1,8 volts nos pinos do sensor. E essa tensão é que vai fazer a divisão de tensão com o resistor que tem na placa e vai mandar um sinal para o micro, tá? Ó, galera, 1,8 volts é uma tensão que alimenta também o microcontrolador e não só o sensor. Nessa máquina, a máquina ela tem, só para vocês terem noção, ela tem um nível de tensão de 15 volts, um nível de tensão de 12 volts, um nível de tensão de 15, 12, 5 volts, de 3,3 volts e de 1,8 volts, tá? De novo, 15 volts, a X-Power, na minha ideia é X-Power, tá? Tem 15 volts, tem 12 volts, 5 volts, tem 3,3 volts e tem 1,8. E 1,8 volts é o que vai lá para o sensor, que vai alimentar o sensor, tá? Essa tensão de 1,8 ela é extremamente sensível. Como assim, não? Se ela der 1,6, cara, já dá problema. Porque é muito baixa. Se ela der 1,6 volts, já dá ruim. Se ela der 1,7 volts, já dá ruim. Porque ela é muito baixa, tá? Ela tem que dar 1,8. E nessa máquina em específico, eu medi todas as tensões e dava 1,8. Dava 1,75, 1,76, certo? 1,76, 1,77, 1,78. Dava quase 1,8. E dava 1,8 às vezes. Não suspeitei disso. Se liga só, cara. Se liga só nesse detalhe. Eu não suspeitei disso. A máquina rodava, energizava, ia chamar o compressor, às vezes chamava, segurava o compressor e tirava por S5. Eu disse, caramba, velho. Que S5 é esse, meu irmão? Já analisei sensor, já analisei circuito de sensor
Já analisei as trilhas, já analisei resistores, não tá nada aqui, tá? Analisei o circuito todo já. Não tem nada aqui dando problema. O que tá acontecendo, cara? Eis que... Eu disse, cara, mas sabe? Aí eu percebi que ela dava tipo uma falhada. Quando dava RS5, dava tipo uma falhada no LED. Eu percebi. Alguma vez que eu tentei partir, percebi uma falhadazinha no LED. Aí eu fui analisar essa falhada. O que tá falhando no LED? Vou medir aqui esse 1.8. Já que 1.8 manda atenção lá pro microcontrolador. Vou analisar aqui esse 1.8. E aí, ó, pega a visão, cara. Muito... esses outros erros que eu peguei, que já foi sensor, já foi circuito do sensor aberto ou com resistor alterado, foram em outras placas, tá? Nessa placa era esse defeito específico que eu vou falar agora. Mas esses outros foram em outras placas. Então, é um tempo de análise, é uma demora na análise que, pô, de vários equipamentos. A gente vai ganhando experiência de acordo com vai pegando aquele erro. E aí eu fui analisar, pô, vou medir esse 1.8 aqui. Vou medir esse 1.8. Fiquei medindo 1.8. A máquina energizou 1.8 normal. Show. Beleza, faz lá o processamento dela. Lembrando que tem um lag no condensador, que é um lagzinho azul, que ele ou pisca rápido, ou pisca lento, ou fica ligado. Quando ele pisca rápido, ele está em falha. Quando ele pisca lento, ele está processando o sistema. Quando ele fica ligado, aqui o compressor partiu. E aí eu fiquei lá medindo 1.8, que é a tensão que vai lá para os sensores. Nessa medição do 1.8, quando partiu o compressor, beleza, 1.8 normal. Partiu o compressor, partiu, e acelerar o compressor, aí a tensão dava uma queda, cara. Dava uma leve queda na tensão. Aí entrava com R5, eu disse, é o que, menino? É o que, meu irmão? Que queda é essa, cara? Por que tá caindo? E cai, cara, ó, uma leve queda. Não fala leve queda, que ele tava de 1.8, aí em uma fração de segundo ele apareceu 1.6 e voltou para 1.8. Em uma fração de segundo ele caiu para 1.6 e voltou para 1.8. Eu disse, que onda é essa? Por que tá caindo? Será que é isso? Aí eu comecei a pensar. Lembra que o climatrônico ele explica o porquê das coisas, tá? Tudo tem que ter um porquê. Tem que fazer um sentido na tua cabeça, senão tu não aprende. Se tu não se explicar o porquê daquele defeito, tu não aprende. Tu vai ter só tu vai ficar só no nível de trocador de componente, certo? Então eu comecei, por quê? Mas por quê, cara? Tô aqui na seção. Será que é o regulador? Será? Vou trocar o regulador para ver. Tava caindo a tensão, é regulador de 1.8, se 1.8 tá caindo em algum ponto, pode ser regulador. Troquei o regulador, cara. Troquei o regulador de 1.8. E aqui tá a importância de ter sucata. Eu tinha uma sucata. Esse regulador a gente até encontra um substituto para ele, mas ele é massa porque ele é SMD e fica com... E aí ele suporta melhor. Então ter uma sucata dele é bom para trocar, né? Porque a gente não, no caso lá eu tirei na sucata. Botei, o 1.8 ficou lieirinho. Antes estava dando 1.79, 1.78, 1.76. Esse quando eu botei, deu 1.8 bonito. Botei a máquina para rodar, fiquei medindo 1.8. O compressor partiu, o compressor acelerou, rotação lá em cima e o 1.8 não saiu do canto. E parou de dar falha. Encontrei o defeito, certo? Foi encontrado o defeito. Ó, erro de sensor, cara. Erro de sensor. O Ricardo Tavares teria como demonstrar essa verificação da placa em loco. Ou teria outra live que você demonstraria. Tem uma aula no meu canal sobre esse erro. Aqui, a ideia do bastidor é para você pegar o processo mental da coisa. Como eu pensei aquele defeito. Tá? A prática em si, lá no meu canal tem uma aula, bota erro E5, Electroloop, erro E5, uma ideia. Apareceu uma aula e eu abordo praticamente também esse erro. Mostro na prática o circuito, tá, Ricardo? Aqui é mais para você pegar a questão de como visualizar o defeito, como enxergar o defeito, como o climatrônico pensa o defeito. A ideia do bastidor é tentar fazer um download do meu cérebro e colocar para ti aqui para tu começar a pensar desse jeito também, tá? Então, era um erro de sensor que estava sendo causado por uma tensão de 1.8 volts. Faz sentido, cara? E na minha cabeça, quando eu troquei que deu certo, não fez sentido. Só que lembra que o climatrônico ele tem que explicar o defeito? Eu tenho que me explicar o defeito. Senão eu fico raso, eu não entendo o defeito ali. Se eu não conseguir me explicar. Eu comecei a pensar, mas como assim, cara? Vamos lá. Por que essa tensão quando cai dá esse erro é 5? Por quê? Vamos pensar. Pô,
os 1.8 volts é a tensão que alimenta o sensor, certo? Faz sentido? É a tensão que alimenta o sensor. Se essa é a tensão que alimenta o sensor, quando a tensão cai, o sensor está lá medindo a temperatura. Se a tensão cai, vai variar o valor que o micro lê do sensor. Porque o micro lê o nível de tensão que o sensor manda. Se a tensão que alimenta ele cai, por consequência, a leitura dele vai ser variada. A leitura do sensor vai variar lá no micro. E o micro vai ler uma variação, um valor errado do sensor. Se ele ler um valor errado do sensor, ele vai dar um erro de sensor. E, na minha experiência, o que eu tenho visto é que erro de sensor ele é bem prioritário nas placas de ar-condicionado de maneira geral. Tá? Se tiver erro de sensor, a máquina nem parte. Então, como cai a tensão, ele já lia a variação errada do sensor e já acusava o erro de sensor. Certo? Porque a leitura do sensor estava errada devido ao nível de tensão. Não era nem o sensor ruim, não era nem o circuito de leitura do sensor ruim. Era a alimentação do sensor que estava ruim. Se a alimentação está ruim, por consequência, a leitura do sensor está ruim e aí dava erro de sensor. Estão percebendo, cara? Percebe o porquê das coisas? Tem que ter um porquê, cara. A eletrônica às vezes não faz sentido, mas na maioria das vezes faz, tá? Na maioria das vezes faz sentido. Então, essa foi a lógica desse defeito. Foi assim que eu consegui explicar esse defeito e faz sentido realmente. Tá? Então, hoje em dia, quando a gente vai analisar um circuito de sensor, a gente verifica o nível de tensão também. Não verifica só o sensor ou só o circuito do sensor. Tá? Fala, Diego! Deu certo a Samsung, né, Diego? Os meninos me disseram aqui que deu certo, cara. Parabéns aí. Mesmo sendo erro de sensor, o defeito era no circuito de tensão, do regulador de tensão. O defeito estava no regulador de tensão. Tá? As dificuldades desse reparo, cara, a principal dificuldade é essa aleatoriedade na minha cabeça. No meu conhecimento até aquele ponto, era muito aleatório eu analisar o circuito de alimentação de tensão, sendo que o defeito estava no sensor. Na minha cabeça, era muito aleatório. Ó, meu entendimento de eletrônica até aquele ponto, naquela placa, não me permitia perceber que o erro de sensor poderia ser causado por um nível de tensão ruim. Então isso foi a principal dificuldade, né? Eu achei que era o erro errado. Era um código de erro errado. Às vezes dá um código de erro, não tem nada a ver. O Diego relatou essa semana pra gente lá que pegou uma placa. Ele mostrou a gente na prática, na live dessa semana de Tira Dúvidas com os alunos. A gente foi medir a tensão. Ele estava sendo enganado com um código de erro porque o LED não estava acendendo. Dava um código de erro, mas na verdade era outro, porque o LED do display lá não estava acendendo. Então às vezes engana o código de erro. Às vezes engana. Só que tem que ser levado em consideração o código de erro, tá? Tem que ser levado em consideração o código de erro. Então a grande dificuldade foi essa, porque não tinha muito a ver o circuito. Hoje em dia a gente já entende que tem a ver, consegui explicar como eu expliquei agora, então fez sentido na nossa cabeça. Ferramenta utilizada, basicamente um multímetro, cara. Lembra do fiel escudeiro? Fiel escudeiro é o multímetro. Teu fiel escudeiro é o multímetro. Então foi um multímetrozão lá medindo tudo bem direitinho, medindo tensão, medindo resistência, e ferro de solda e coragem. Certo? O tempo de análise dessa máquina demorou, certo? Não lembro mais, faz tempo esse reparo. Mas lembra que os passo a passo dos circuitos que eu te falei foram várias placas, né? Foram várias placas. Hoje, quando chega, a gente já vai em cima. Então, hoje é bem mais rápido esse reparo pra gente, quando chega com esse erro. Mas pra descobrir ele, foram vários testes, várias intervenções e testes na máquina para poder conseguir entender que a tensão estava caindo do 1.8, que era uma queda instantânea quase, num ponto quando o compressor partia. Não era uma coisa que ficava baixa, era uma queda e voltava. Caía e voltava, certo?
Então tinha que estar na hora certa, no lugar certo para conseguir identificar a queda de tensão. Beleza? E esse foi um reparo que, sei lá, eu tive que ter a sucata, né, para tirar o componente. Sucata que a gente comprou bem barato, realmente. Tirei a placa da sucata, o componente, porque não encontra aqui no Brasil para comprar esse componente, esse regulador de 1.8, eu nunca achei. Achei de fora, mas a gente mede na placa que tá ruim, a placa sucata, e testa na que tá com defeito do sensor para ver se dá certo. Deu certo, passei o orçamento pro cliente que a gente aprovou e foi entregue e ficou funcionando 100%, tá? Em média de 30% o valor da placa, né? Essa placa gira em torno de uns 800, de 9.000, né? 800, R$1.000, certo? 850. Então, uma média para técnico. Geralmente trabalho muito com técnico. E lembre-se, você que se torna climatrônico, você está na jornada para se tornar climatrônico, você vai aprender comigo lá, mas já vou adiantar aqui. Existem duas tabelas de preço, cara. Tá? Por quê? Existe tabela de preço para o técnico. Se você terceiriza, se o técnico terceiriza o serviço contigo, existe a tabela de preço para o cliente. Por quê? Porque o técnico ele vai gastar tempo, gasolina, para ir lá no cliente, tirar a máquina, depois vai lá no cliente, botar a máquina, e se der garantia ele tem que ir lá de novo tirar. Certo? Então tem que cobrar o dele, sim. E tu, como climatrônico, reparou a placa. Quando a gente aqui na Lautec vai no cliente retirar a máquina, a gente cobra a mais do que o cliente trazer a placa aqui. Certo? Por quê? Porque tem deslocamento, chega lá, a gente faz análise na máquina do cliente, tira a placa lá, vem para a bancada, repara, se for feito na placa realmente, repara, volta para lá para instalar e dar garantia do serviço. Então é um serviço a mais que a gente não teria se o cara tivesse trago a placa para cá. Então o técnico traz a placa para a gente. Por consequência, a gente cobra um valor abaixo do que cobraria se a gente tivesse que ir lá tirar. Normal, cara. Eu tô falando isso, parece óbvio, mas a galera não faz isso daí. Eu discuto, entre aspas, eu educo muitas vezes os nossos clientes aqui para não passar, muitas vezes ele passa o nosso valor pro cliente e meio que não cobra dele, do reparo da placa, cobra só da limpeza que ele fez, por exemplo, ou de uma instalação que ele fez, sei lá o que. Ele não cobra, eu disse, cara, tu tá matando o mercado se tu não cobrar do teu cliente. Porque o cara que for cobrar, o cliente vai achar ruim. Mas o cara foi lá, é tempo, é gasolina. Se tu calcular a tua hora homem trabalhada, tu vai ver que tu tá pagando pra trabalhar. Se tu não cobrar pra ir lá tirar a placa e trazer pro cara reparar, pro climatrônico reparar. Beleza? Então a gente como climatrônico, quando vai na máquina do cliente, tem uma taxa a mais por causa disso. E o técnico que vai lá tirar e colocar, tem que cobrar dele também. Beleza? Então só abrindo esse parênteses aí, porque eu precifico aqui em cima do valor de técnico. Para técnico, né? Mas para o cliente tem um valor diferenciado. Beleza? Então é isso. Erro é 5. Erro de sensor, a minha ideia Carrier, que não estava no sensor nem no circuito de sensor, o defeito. E nos resistores que leem o sensor de temperatura, mas sim na alimentação do sensor. Tá ok? Espero ter ficado claro. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau.